Mais amor ainda a palavra, aleluia, 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 a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. E no entanto, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é preciso que o Filho do Homem seja levantado, a fim de que todo aquele que crê tenha nele a vida eterna. Deus, com efeito, amou tanto o mundo que deu o seu Filho, o seu único, para que todo homem que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Pode ser mais forte essa palma. Vamos cantar. Das promessas do Senhor não te esqueças. Sentando e cantando. Das promessas do Senhor, ó meu povo. Das promessas do Senhor não te esqueças. Das promessas do Senhor, ó meu povo. Das promessas do Senhor não te esqueças. E você ouviu esse finalzinho do Evangelho. Deus, com efeito, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho, o seu único, para que todo homem que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo. Porque se Deus, pelo seu Filho, julgasse o mundo seria condenado. Se Deus julgasse o mundo seria condenado. Mas o que foi que Deus fez? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Até podemos dizer sem medo, a única possibilidade de salvação para o mundo é Jesus. E não é de estranhar, gente, porque essa salvação só podia vir de Deus. Só podia vir de Deus. Era impossível vir dos homens. Era preciso que viesse de Deus. Graças a Deus, no domingo, no final do acampamento, eu pude lhes falar um pouco a respeito desse último documento da Santa Sé, assinado pelo cardeal Ratzinger, mas que ele mesmo mostra no documento, que foi visto, aprovado pelo Papa João Paulo II, que quis realmente que a igreja recebesse esse documento. Às vezes nós estranhamos e ficamos assim com aquilo que a imprensa diz, aquilo que a mídia no mundo inteiro está falando e criticando. Mas eu quero repetir, graças a Deus, nada mudou da doutrina da igreja, nada. Foi sempre assim. Até a mídia quis jogar uma coisa contra a outra, dizendo que
João Paulo II recebe os líderes religiosos do mundo inteiro, recebe aqueles que estão à frente de religiões. João Paulo II vai a Israel, vai à Terra Santa, e está lá, tanto com os líderes judeus, como os líderes que estão ligados a Arafat, aqueles do Jordão. E agora como é que é isto? E joga uma coisa contra a outra. Vem o cardeal Ratzinger e traz esse documento, até fala de uma prepotência, um orgulho da igreja. Não, foi sempre esta a mesma doutrina. E eu repito, era preciso que isso fosse dito ao mundo todo. Em outras palavras, o que é que foi dito? Que Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a vontade de Deus. Foi por isso que Deus tomou a iniciativa. Deus amou de tal modo o mundo, que lhe enviou o seu Filho único, para que todo homem, seja ele quem for, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque se Deus fosse julgar o mundo, se Deus fosse nos julgar por nós, nós seríamos condenados, seríamos. Mas foi por isso que o Pai enviou o seu Filho. As religiões que surgiram antes de Cristo e depois de Cristo foram sempre e são sempre tentativas de o homem chegar até Deus. Tentativas louváveis. E quando o homem buscava uma religião, ele buscava também um Salvador e buscava um modo de vida para agradar a Deus. Mas o que Deus fez foi totalmente diferente. Ele tomou a iniciativa como um pai que debruça sobre o seu filho. O seu filho que está no chão, machucado, ferido, enlameado. E o pai se debruça sobre o seu filho. O que é que o pai fez? Ele pegou o seu filho, é o evangelho de hoje, o seu único, e aqui o evangelho esclarece, não apenas era seu filho, mas era o seu único. E ele o envia justamente para o seu filho ser a paga pelos pecados do mundo. É claro, uma vez que o pai faz isso, uma vez que o pai manda o seu filho, o caminho já estava estabelecido, não era mais preciso que os homens procurassem outro caminho, porque o caminho já foi feito, porque a religião é a tentativa de religar, daí o nome religião, a terra ao céu. Mas Deus tomou a iniciativa, Ele religou, e religou do céu para a terra. O caminho Ele já colocou. Deus amou tanto o mundo que fez isso, e mandou o seu Filho único, e Ele religou. Ele religou. Agora o caminho é Ele. Para nós chegarmos a Deus é por Jesus Cristo. Então é preciso dizer francamente, foi aquilo que o documento disse, que a igreja está dizendo para o mundo inteiro. Foram louváveis as tentativas, são louváveis as tentativas de chegar até Deus, de buscar um caminho para Deus, de religar-se a Deus, mas não é preciso. Não é preciso por quê? Porque o próprio Deus tomou a iniciativa. Se Ele mostrou o caminho é esse. Além disso, porque todas as tentativas dos homens em buscar um Salvador acabaram fazendo com que esse Salvador não acontecesse. E é até impressionante, embora as religiões, claro, busquem um caminho para agradar a Deus, porque é um caminho humano, porque os homens estão buscando uma maneira de viver para agradar a Deus. Por ser humano, tudo se corrompe. Para você entender, veja, você é dona de casa, também existem homens que são excelentes cozinheiros. Você faz uma excelente comida, todo mundo gosta, aprecia, elogia. O que ficou? O que não foi usado? Está ali. Não é verdade?
que passado um tempo começa a se corromper. Ainda mais se você deixa fora da geladeira, já começa a se corromper. Era um prato delicioso, e saudável, higiênico, mas por ser uma coisa perecível, perece. Gente, as coisas humanas são perecíveis. As coisas humanas são perecíveis. Tudo perece. Também as religiões, porque as religiões são tentativas humanas de chegar até Deus. E os fatos mostram que perecem. As pessoas, depois, não encontrando o Salvador e a salvação, infelizmente, aquela tentativa de buscar um caminho bom para agradar a Deus, as pessoas se atrapalham no caminho. É só ver o que aconteceu, por exemplo, entre os gregos e os romanos. O paganismo deles os levou à depravação. E eles viviam uma vida realmente depravada, até em homenagem aos próprios deuses. Eles cometiam todos os crimes, cometiam todos os tipos de depravações, até para honrar os próprios deuses. Não tem sentido. E é só olhar o paganismo dos homens hoje, para ver como realmente tudo se corrompe. Desculpe, é só ver a pouca vergonha, a sem vergonhice exibida nas nossas televisões, todas as noites, para você ver o que é o fruto do esforço simplesmente humano. Mas o que é que o Pai fez? O Pai enviou o seu Filho. A salvação veio a nós, gente, e o Salvador veio a nós, e a maneira de viver para agradar a Deus foi aquela que Ele apresentou e que está no Evangelho. Esta é a maneira. O Pai enviou tudo e Jesus apresentou tudo. Por isso, não há mais necessidade de outras religiões. Claro, a igreja e todos nós respeitamos aqueles que nasceram nessas religiões, nasceram nesses países, nessas culturas. Eles precisam receber o anúncio do Evangelho, e aí entra a nossa parte. A igreja também escreveu isso, porque muita gente, e até mesmo teólogos, já estavam dizendo que era tudo a mesma coisa. Uma vez que até mesmo o Papa estava recebendo os líderes religiosos, tanto faz, tanto fez essa religião como aquela, e o cristianismo no meio delas, é tudo bom, é tudo certo, é tudo correto, todos eles buscam a Deus. Todas as religiões são boas? Claro que são boas porque elas procuram a Deus, caminho para Deus, religar-se a Deus, procuram justamente uma maneira de viver para agradar a Deus. Então, as religiões são boas, os princípios delas são bons. Mas diziam que tanto faz, tanto fez, e com isso até mesmo diminuiu-se o ardor evangelizador, e em vários lugares até se dizia, não precisa desse negócio de ser missionário, tem que respeitar as culturas deles. Temos que respeitar os africanos e deixar os africanos serem africanos. Temos que respeitar os japoneses, temos que respeitar os chineses, temos que respeitar os hindus, temos que respeitar aqueles que vivem na Indonésia, temos que respeitar a eles e deixá-los viver a sua cultura, a sua maneira de buscar a Deus. E a igreja teve que dizer, não é isso, pelo contrário, todos os homens têm o direito de conhecer a salvação, porque ficou bem claro, foi para todos os homens que o Pai enviou o seu Filho. Deus, até eu quero reler com você no próprio Evangelho, com efeito, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo homem, qualquer homem, de qualquer país, de qualquer raça, de qualquer nação, eu até diria de qualquer religião, mas veja, que nele crer, portanto que deixe esses caminhos humanos que eram buscados, e venha para o caminho, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos levar o Evangelho da salvação para eles. E São Pedro vai dizer, ali diante dos líderes judeus, em nenhum outro há salvação.
É claro, gente, é claro. Veja, Pedro acabou dizendo isso no momento que os próprios judeus estavam proibindo Pedro de pregar a palavra e de realizar milagres. Pedro disse: em nenhum outro há salvação a não ser nele, em Jesus Cristo, porque nenhum outro nos foi dado pelo Pai, por Javé, do qual possamos esperar a salvação. Só Jesus Cristo, só Jesus Cristo. Só Ele é capaz de nos salvar. Por quê? Porque foi o próprio Filho de Deus quem veio. E o que é que o Filho fez? E aí que está o bonito. O Filho aceitou assumir sobre si o pecado, todo o pecado da humanidade. É como se o Filho dissesse ao Pai: Pai, os meus irmãos pecaram, estão nessa situação. Quanto mais eles tentam, quanto mais eles querem chegar a nós, quanto mais eles querem religar-se a nós, quanto mais eles querem buscar um caminho, mais eles se atrapalham, Pai, mais eles se confundem. Eu aceito ir, eu aceito assumir sobre mim todo o pecado dos meus irmãos. Que caia sobre mim todo o pecado da humanidade e todas as consequências do pecado da humanidade, para que eles sejam salvos. Foi isso que Jesus fez. E houve uma mútua aceitação. Por um lado, era isso que o Pai queria, mas interessante, era também isso que o Filho queria, porque a Trindade é assim. Era isso que o Pai queria, e era isso que o Filho queria. O Pai manifesta a sua vontade, o Filho manifesta a sua vontade. O Pai como que num pedido, e o Filho numa oferta. E se unem as vontades do Pai e do Filho. O Filho numa obediência, e o Pai como que num pedido a Ele. E porque Jesus obedece, porque Jesus se dispõe a assumir sobre si todo o nosso pecado, e veja, arcar com as consequências do nosso pecado, uma vez que Jesus aceita dar a vida, dar a sua vida para que nós vivamos. Veja, Ele aceita morrer no nosso lugar, Ele aceita as consequências do pecado no nosso lugar, e Ele faz isso por amor. Por isso Ele pode dizer: não há maior prova de amor do que dar a vida. Foi o que Jesus fez. Porque Jesus fez isso, a salvação aconteceu. E que beleza, quando nós olhamos para a cruz, embora a cruz nos espante, ainda mais uma cruz como essa, acho que nós não vamos nos cansar de dizer a você que esse crucifixo que nós ganhamos do Padre Roberto, da Toca de Assis, que a primeira vista nos choca, gente, é a réplica, é o como se apresenta o crucifixo retirado do sudário. Eu vou explicar a você. No sudário de Jesus ficaram as marcas das suas chagas. Ficaram as marcas das chagas de Jesus, porque aquele lençol embrulhou o corpo de Jesus. E é impressionante ver as marcas claras das chagas de Jesus. E aqueles que estudaram profundamente o sudário, como que pegando o que estava marcado no sudário, puderam mostrar como é que ficou o corpo de Jesus, chaga por chaga. Tinha o sinal da chaga ali do sudário, e eles puseram a chaga no corpo, no crucifixo. Se você quer saber como é que ficou o corpo de Jesus, foi assim. Espanta.
Mas o sudário mostra que foi assim que ficou o seu corpo na cruz. Daí nós entendemos perfeitamente o que é que faz o pecado. Quando a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte, a gente está aí, claro. E o Senhor quer que nós entendamos pela sua cruz, e hoje é a festa da exaltação da Santa Cruz, que nós entendamos o que é que o nosso pecado faz. Faz em nós e faz nos outros. Faz em nós, mas faz nos outros, porque veja, qualquer pecado que nós cometamos, já está tendo consequências nos outros. Por exemplo, a pessoa que rouba. Você roubou foi de alguém. Ah não, eu não roubei de ninguém, eu roubei do banco, eu roubei do governo, eu roubei da Santa Casa, eu roubei da minha empresa. Mas claro que roubou de alguém. Na verdade, esse roubo que foi da firma, que foi da empresa, que foi do banco, que foi do governo, que foi do NPS, eu não sei de onde foi, mas isso não era seu. Você tirou o pão da boca de alguém, você tirou o remédio de alguém, você tirou o soro de alguém, você tirou o sangue que alguém precisava tomar para não morrer. Foi tirado por esse roubo. Nós temos que ser claros. Gente, as corrupções do mundo, as grandes e as pequenas corrupções, não são sem consequência, não são. Os nossos pecados contra a castidade. Veja o que muitas vezes nós homens fazemos. Na verdade, o que nós fazemos para satisfazer o prazer humano, o prazer machista, vai atingir a mulher de alguém, a filha de alguém, a irmã de alguém. Verdade ou não é? Obrigado porque você entendeu. E vai atingir uma irmã da gente, porque afinal das contas é irmã da gente, mesmo que seja mulher de outro, mesmo que seja filha de outro. Ela não nasceu de chocadeira, não, ela tem um pai, ela tem uma mãe. Mesmo que ela tenha se prostituído, mas ela tem um pai, ela tem uma mãe. Talvez ela tenha filhos, ela tem irmãos. Nós acabamos usando alguém, uma criatura de Deus, uma filha de Deus, no caso do homossexualismo, usando filhos de Deus, filhas de Deus, para o prazer egoísta, inconsequente. Gente, as nossas maldades acabam atingindo alguém, claro que acabam atingindo alguém, e os nossos palavrões, os nossos xingos e as nossas ofensas, atingindo o corpo, atingindo a alma de alguém, a honra de alguém. Quando nós mentimos, quando nós caluniamos, são chicotadas nas pessoas, na honra das pessoas, na vida das pessoas. As nossas fofocas infelizes, que nós acabamos fazendo de maneira tão inconsequente, são chicotadas nas pessoas, nas vidas das pessoas, nas famílias das pessoas. E você pode ir multiplicando, veja o que fazem os abortos, veja o que fazem as nossas injustiças, as nossas desigualdades. Gente, a miséria do mundo é consequência de pecados de outros. Deixa eu dizer, de pecados nossos. A fome do mundo, as doenças do mundo, tantas vezes nós jogamos a culpa para Deus. Se Deus existisse, não haveria criancinhas morrendo no hospital. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Aquela criança é uma consequência infeliz de pecados e mais pecados, de roubos, de irresponsabilidades, de injustiças, de descaso, de desprezo. São os nossos pecados, são os pecados da humanidade, é o pecado do mundo. E veja, Jesus assumiu tudo isso sobre si, sobre o seu corpo. É por isso que o corpo de Jesus ficou assim, desse jeito. Aí está o retrato plástico do que fazem os nossos pecados.
E o Senhor quer que nós compreendamos que, embora nós não vejamos, os nossos pecados fazem isso conosco. E muitos males que nós temos, males do nosso corpo, doenças que carregamos no nosso corpo, infelicidades que nós carregamos, traumas que nós carregamos, feridas, e muitas vezes também pobreza, miséria, doenças, são consequências de injustiças, de pecados, de erros, de maldades, de outros. Nós acabamos sendo vítimas. E foi justamente por isso que o Pai enviou o seu Filho, e foi por isso que o seu Filho aceitou. Pai, eu vou com alegria. É duro, eu sei o que eu vou enfrentar, ó Pai, mas eu vou com alegria, por causa dos meus irmãos e por causa de Ti, porque Jesus não aguentava ver o coração do seu Pai, e não aguentava ver a situação dos seus irmãos. Foi por isso que Jesus aceitou, e aceitou voluntariamente. Às vezes nós pensamos que Jesus foi apenas vítima da armadilha dos judeus, da traição de Judas, e que ele acabou levando a consequência. Não, gente, assim como ele escapou tantas vezes, ele poderia escapar, historicamente ele poderia escapar, mas desde o início, desde quando ele veio, ele já sabia o que ele ia enfrentar, ele já sabia qual seria o seu fim, e ele aceitou voluntariamente, e vai aceitando passo a passo, voluntariamente, até a sua chegada ali, no Monte das Oliveiras, quando Jesus suou sangue, porque foi duro para ele, claro. Só imaginar o que ele passaria, foi uma dor tão grande no seu interior, que fez com que os poros de Jesus explodissem, e o sangue viesse em borbotão pela sua pele. Explicam os médicos que são apenas dores muito grandes, sentimentos fortíssimos que fazem com que isto aconteça. Inclusive o coração naquela hora está com toda a sua força, com todo o seu movimento, e o sangue tem uma pressão grandíssima por causa da dor. Foi isso que Jesus experimentou e viveu na sua agonia no Monte das Oliveiras. Mas ele disse: Pai, não se faça a minha vontade, mas se faça a tua vontade. E Jesus foi até a cruz. Gente, tudo isso para quê? Para nós entendermos que cada um de nós, eu e você pessoalmente, precisamos deixar o pecado, mas deixar para valer o pecado, não sermos mais ingênuos. Nós pensávamos, e até parece que temos gosto em pensar, que o pecado é apenas uma infração, assim como a gente comete infrações no trânsito, e se for pego é multado, se batem lá a fotografia da chapa do carro da gente, e a gente é multado, uma infração, e pronto. A gente pensa que são como as infrações no esporte, cometeu a falta, se o juiz viu, se o juiz percebeu, bandeirinha, tal, apita, a falta é cobrada e pronto. Não, gente, não é apenas isso. O pecado também é uma infração, claro, uma terrível infração, mas é muito mais. O pecado destrói. As consequências do pecado, dos nossos pecados, destrói pessoas humanas, tira a pureza de filhos e filhas de Deus, tira o pão da boca, tira o soro da veia, tira o sangue necessário. Por isso o Senhor do alto da cruz hoje está dizendo a nós, os seus filhos: meus filhos, não pequem, não pequem mais. Meus filhos, resistam, não sejam mais tolos, não se deixem mais enganar pelo inimigo. Ele sempre enganou vocês e quer enganar, e parece que você, meu filho, você, minha filha, tem gosto em se deixar enganar, e dar justificativas, e dar desculpas. Mas olhe para mim na cruz. Nós conhecemos aquela música:
Olhe para a cruz. Esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Você conhece muito bem isto. Mas mais do que a música, o Senhor está querendo que você conheça essa realidade. Olhe para a cruz, olhe para mim. E que bom que nós temos um crucifixo assim, mostrando constantemente para nós. Ninguém te ama como eu. O Pai me enviou, e eu e o Pai entramos em acordo. Pai, eu aceito. Eu não aguentava ver o coração do Pai, e o Pai não aguentava ver a situação dos seus filhos, e eu também não aguentava ver a situação dos meus irmãos. Foi por isso que eu vim. E vocês continuam ainda pecando, e querem ainda pecar, e gostam inclusive de pecar. Vocês ainda permitem que o inimigo fique tirando-lhes fora de mim e dizendo: veja, o Senhor foi e fez tudo isso por eles, e veja como é que eles estão retribuindo. Eles gostam de mim, eles gostam de fazer as coisas que eu gosto, e não aquelas de que valeu o seu amor, de que valeu o Senhor ter deixado o céu, que valor teve o Senhor ter ido até a cruz. Veja o que eles fazem, veja como eles rolam e deitam e gostam e se lambuzam na depravação. Jesus diz: meu filho, minha filha, você vai continuar deixando que o inimigo zombe de mim assim? Mas mais ainda, foi por você, foi vendo a sua situação que eu aceitei do Pai e ir até a este ponto. Foi por amor, não foi por obrigação. Eu não tinha nenhuma obrigação de fazer isso por você, nenhuma. Foi gratuitamente, foi por amor. Você vai ser tão descabeçado, tão descabeçada, que vai continuar pecando, respondendo ao meu amor assim, buscando os seus prazeres, buscando o seu egoísmo, buscando luxo, buscando dinheiro, buscando sucesso, à custa daquilo que eu estou mostrando para você. Tem consequências, e consequências terríveis. Meu filho, minha filha, olha a miséria do mundo, olha a doença do mundo, olha a fome do mundo, olha as injustiças do mundo. Tudo isso não veio de mim, veio do pecado de vocês. E você quer continuar? Será que eu não posso contar com você? Será que eu não posso contar com o seu não ao pecado, o seu chega, o seu basta ao pecado? Será que eu não posso contar com a sua luta pela santidade? Eu precisava de você santo, eu precisava de você santa, para salvar a muitos, e para salvar-se a você mesmo. Há pessoas muito próximas a você que precisam da sua santidade. É como uma gangorra para tirar pessoas muito próximas a você, quem sabe seu pai, seu filho, lá de baixo da depravação. Eu precisava de você na santidade. Eu precisava que você estivesse no alto, lutando para subir cada vez mais alto. Eu tenho te dado graça para isso, eu tenho te dado amor para isso, para você subir, subir, subir para o alto, meu filho, para o alto, minha filha, para o alto o seu coração, para o alto os seus olhos, a sua vista, e não para baixo, e não para a depravação, e não para o prazer. E quantos, até próximos a você, precisando da sua santidade para poder subir? Se você sobe, eles sobem também. Se você continuar embaixo, eles ficarão embaixo também. E nada vai se mudar. O mundo vai continuar do jeito que ele está. A corrupção vai continuar do jeito que é, e piorando cada vez mais. Eu preciso da sua santidade. E a sua santidade começa em você dizer não ao pecado. A sua santidade começa em você dizer: chega, basta, já fui enganado demais, já fui tolo demais, a minha loucura já foi longe demais. Senhor, hoje eu ponho um chega, e hoje eu ponho um basta. No dia da Santa Cruz, eu e você precisamos tomar
precisa cantar, deixa que eles cantem. Enquanto eles cantam, você faz a sua decisão diante do Senhor. Não é à toa que nós temos a beleza desse crucifixo, para que diante dele você diga, você apresente a decisão que está no seu coração. Ele está esperando. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Soltando a sua voz. Deixa que o Espírito Santo mesmo ore em você. Você já fez a sua decisão. Deixa agora que o Espírito Santo cele a sua decisão. E obrigado, Senhor, porque derramas porção dobrada do Espírito Santo sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor, porque todos nós precisamos de uma decisão séria, uma decisão de amor. Amor se paga com amor. Obrigado, Senhor, porque Teu Espírito Santo, que é amor, cai sobre nós, é derramado sobre nós. E nós precisamos, Senhor, desse Espírito Santo selando essa nossa decisão. Senhor, eu preciso ser santo, eu quero ser santo. Eu preciso caminhar pela santidade, lutar pela santidade. Vou lutar, Senhor, vou caminhar. Vou ser santo, Senhor, porque amor se paga com amor. Eu preciso ser santo, Senhor. E o primeiro passo, Senhor, é me decidir. Não basta, não chega, não posso, não quero, não devo mais pecar. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo Teu Espírito, muito obrigado pelo selo do Teu Espírito, muito obrigado, Senhor, porque também Tu colocas ardor apostólico em nós, Senhor, para com a nossa luta salvarmos a muitos, Senhor, muitos que até estão próximos a nós. Senhor, precisamos salvá-los, precisamos arrancá-los do pecado, precisamos resgatá-los, Senhor. É um resgate duro, eles precisam ser resgatados. Tu contas com a nossa parte, Senhor. Sim, Tu contas também com a nossa parte para resgatar esses nossos irmãos e uma multidão de pessoas, Senhor, no Brasil e no mundo, que precisam ser resgatados da goela do lobo, Senhor, resgatados das garras do inimigo, Senhor. Obrigado, porque renovas o nosso ardor apostólico. Obrigado, Senhor, porque amor se paga com amor. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Canta você também. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, não. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama assim como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Põe a mão sobre o seu coração. Assim como Deus fala para você, ninguém te ama como eu. Você também pode falar para o Senhor: ninguém te ama como eu. Pois da sua maneira, com a sua limitação, com a sua dificuldade, Deus tem aceito todos os dias o pouco amor que você pode dar a Ele. Nunca vai ser
o suficiente para se comparar ao amor que Ele dedicou a nós, mas Ele aceita. Como um mendigo aceita um pouco de comida, o Senhor, ao olhar para cada um de nós, Ele aceita o pouco de amor que nós temos dado a Ele. É claro, com a esperança de fazer com que esse amor que você dedica a Ele, que eu dedico a Ele, possa crescer cada vez mais. Olha você para a cruz agora. Olha para valer mesmo para a cruz, meu irmão. E você vai cantar para o Senhor agora, dizendo: Senhor, ninguém te ama do jeito que eu te amo. Ninguém te ama, Senhor, com as dificuldades que eu te amo. Por isso, muito obrigado por aceitar esse meu amor, Senhor. Canta você, assuma. Todos nós aqui amamos. Vamos crescer nesse amor. Essa missa vai nos levar a crescer nesse amor. Cantemos. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama assim como eu. Olho para a cruz, olho para a cruz. Esta é a sua grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama assim como eu. Olho pra cruz, foi por mim, porque me amas. Ninguém te ama assim como eu. E olhando para a cruz, ora no Espírito, levanta os seus braços e canta na linguagem dos anjos. Solta a sua voz, meu irmão. Põe volume nela. Põe volume na sua voz. Ora ao Senhor, glorifica. Exalta a cruz com seu canto, exalta a cruz do Senhor com a tua voz. E vamos aplaudir com toda a nossa força a grande prova de amor que Deus deu para nós. Aplaudamos com toda a nossa força, porque o diabo treme diante dessa cruz, foge diante da cruz. A cruz é o nosso sinal, o sinal da vitória. Muito obrigado, Senhor.